Olá, eu sou o Georgino Silva, esse é o meu novo canal, nós estamos inaugurando hoje. O nosso canal ele vai ser conhecido como JRS. Nós temos a pretensão de trabalharmos aqui, de conversarmos aqui sobre teologia, sobre literatura e sobre poesia, dentre outros assuntos da atualidade. Hoje, na inauguração do nosso canal, eu, por esses dias, tenho lido bastante, gosto muito de ler, parte do meu dia leitura. Eu sou professor de teologia há mais de 15 anos, tenho formação em teologia, sou graduado em teologia e pós-graduado em história. E nós temos como o hábito a leitura diária das escrituras sagradas, da Bíblia, bem como da literatura que envolve o nosso universo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para nós, um assunto que não é incomum, muito pelo contrário, é um assunto comum do cotidiano, transita em nosso meio, que é sobre a oração. Eu queria falar um pouco sobre oração na inauguração do nosso canal. Por que oração? Porque a oração é o fundamento. A oração é a base. A oração é um dos alicerces da nossa vida, da nossa relação com Deus. Então, eu trouxe duas literaturas a respeito de oração hoje. Dois gigantes homens de Deus que andaram por caminhos diferentes, mas incrivelmente de mãos dadas. Eu trago para falar sobre oração hoje nada mais, nada menos do que C.S. Lewis. C.S. Lewis, em seu livro A Última Noite do Mundo, no seu primeiro capítulo, ele vai falar sobre a eficácia da oração. Trago C.S. Lewis, uma ótima pedida de leitura, aqui nesse formato muito bonito, da editora Thomas Nelson, capa dura, coisa maravilhosa. E trago também para o nosso diálogo desse dia, nada mais, nada menos do que Jean-Yves Le Loup. Jean-Yves Le Loup. Também uma literatura fantástica. Aqui em um dos seus livros, é claro que aqui é um dos livros de C.S. Lewis, né? Um dos livros de C.S. Lewis, e aqui um dos livros de Jean-Yves Le Loup. Também leitura recomendadíssima, tá certo? Então, duas literaturas, dois pensadores, dois gigantes homens de Deus, conhecidíssimos aí como uma das maiores mentes pensadoras do século XX. C.S. Lewis foi professor em Oxford, professor de literatura medieval. Ele vai se converter ao cristianismo aí por volta de 1930, entre 1930 e 1932. C.S. Lewis, ele é o escritor, né? É o autor das Crônicas de Nárnia, dentre outros livros que ele possui.
C.S. Lewis, ele é conhecido por sua literatura simples, mas também, ao mesmo tempo, um pouco complexa. Quando você lê Lewis, você percebe que ele faz um esforço mínimo para transmitir uma verdade máxima. Ele tem uma facilidade muito grande em transmitir verdades cristãs usando metáforas, e ele consegue chegar ao seu objetivo. Lewis era cristão da igreja anglicana e escreveu diversas literaturas em torno do assunto da fé cristã, dentre outras literaturas. Quando eu li sobre oração a partir do pensamento de Lewis, eu senti que a profundidade do escrito de C.S. Lewis no que diz respeito à oração está justamente na sua simplicidade. Por isso separei alguns textos do livro A Última Noite do Mundo para a gente ver o que ele vai falar sobre oração, para a gente ficar ligadinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que C.S. Lewis fala a respeito de oração nesse livro fantástico, A Última Noite do Mundo. Aqui, na página de número 16 do C.S. Lewis, aqui no livro, oração fez parte da vida dele. Ele vai dizer que no capítulo de número 1, na página de número 16 do livro A Última Noite do Mundo, ele vai dizer o seguinte: a oração só pode ser uma de duas coisas: ou uma ilusão completa, ou um contato pessoal entre pessoas embrionárias e incompletas e a pessoa totalmente concreta. No caso, Deus. Lewis vai dizer que na oração Deus se mostra a nós. E ele vai dizer mais o seguinte: podemos crer que realmente Deus modifica as suas ações em resposta às sugestões dos homens? Pois a sabedoria infinita precisa dizer o que é melhor, e a bondade infinita não precisa de insistência para fazê-lo. Mas Deus também não precisa de nenhuma dessas coisas que são feitas por agentes finitos, sejam vivos ou inanimados. Deus começa dizendo o seguinte: a oração só pode ser uma de duas coisas: ou é uma ilusão completa, ou um contato pessoal entre pessoas incompletas e uma outra pessoa completamente concreta. Ele diz que é o seguinte: quando nós nos colocamos numa posição de oração, nós temos que crer que ou estamos diante de uma grande ilusão, ou estamos diante de uma grande realidade. Se estivermos diante de uma grande ilusão, estamos perdidos. Se estivermos diante de uma grande realidade, diz Lewis, estamos nos relacionando com um ser que é infinitamente maior do que nós. Lewis vai dizer que na oração Deus se mostra a nós.
Certa vez, quando perguntaram a Lewis por que ele orava pela sua esposa que estava com câncer, ele disse: ora, Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome, minha sede, por sua vontade, por seu reino, por sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, diz Lewis, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. A ideia de Lewis com relação à oração, dentro dessa linha de pensamento que nós estamos falando, ele diz que se ele ora e se nós oramos, não é porque Deus esteja precisando das nossas orações. Nós entramos em oração, nós oramos porque nós precisamos de Deus. Porque na oração nós nos aproximamos dele. Nessa aproximação que nós temos com Deus através da oração, essa aproximação revela a nossa dependência dele, não revela só a nossa dependência de Deus, revela a nossa sede de Deus, revela a nossa fome de Deus, revela a sua vontade para nós, revela o seu reino para nós, revela a sua pessoa para nós. Através da oração de C.S. Lewis, nós temos um encontro pessoal com Deus, em que mais do que ele se revelar, embora ele se revele e se mostre, somos nós que nos conhecemos na oração. Falando de oração ainda, a partir de C.S. Lewis, ele vai dizer algo também muito interessante aqui. Na página de número 18 do livro A Última Noite do Mundo. Lewis vai dizer o seguinte sobre a oração. A oração não é uma máquina, não é uma mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato, quando oramos, não deve, mais do que todos os outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente todas as causas finitas operam. Olha o que Lewis está dizendo. Vou ler de novo. A oração não é uma máquina, não é uma mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato, quando oramos, não deve, mais do que todos os nossos outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente todas as causas finitas operam. Deus está dizendo que quando nós estamos orando, o nosso ato de orar não é um ato separado de Deus. Muito pelo contrário, quando nós oramos, entramos dentro de uma realidade diferente da nossa realidade. Nós entramos na realidade divina. Nós entramos na realidade divina. A realidade é tudo aquilo no qual nós estamos inseridos. Se entramos dentro da realidade de Deus, estamos inseridos dentro da vida dele. É isso que Deus está dizendo. Ela não é uma mágica. As coisas não acontecem na oração como um passe de mágica, disse C.S. Lewis. Na verdade, nós adentramos dentro da dimensão divina, dentro da realidade divina. Não é que nós estejamos orando aqui e Deus está lá. Deus está dizendo que quando oramos, estamos juntos. A oração, diz Lewis, é estar junto de Deus. Para finalizarmos essa parte da oração a partir de C.S. Lewis, há um outro texto que eu desejo passar para vocês. Ele diz o seguinte aqui na página de número 13 do livro A Última Noite do Mundo. Ele diz o seguinte:
A oração é um pedido. A essência do pedido, distinto da compulsão, é que ele pode ou não ser atendido. E se um ser infinitamente sábio ouve os pedidos de criaturas finitas e tolas, é claro que ele às vezes atende e às vezes recusa, diz C.S. Lewis. Lewis diz: a oração é um pedido distinto da compulsão. A diferença é que no pedido ele pode ser atendido ou não. Isso marca a paciência, a tranquilidade e o conforto de C.S. Lewis na oração. Lewis teve perdas que para ele foram perdas doloridas. E ele aprendeu através da oração que a oração é um pedido. Pode ser um pedido. E um pedido pode ser atendido ou ele pode ser recusado. Deus tem plena consciência de que estar em oração é estar sob a autoridade de um ser que está acima dele. Para Lewis, a oração não é uma demanda, não é uma exigência. A oração é falar com Deus e aguardar que Ele responda. Essa é a visão da oração, pelo menos uma parte de C.S. Lewis. Eu queria falar para vocês agora um pouco de Jean-Yves Le Loup, a oração a partir do pensamento de Jean-Yves Le Loup. Le Loup é um padre ortodoxo, ele é filósofo, ele é teólogo, ele é doutor em psicologia transpessoal. E é um dos pensadores mais influentes da atualidade. A oração a partir de Le Loup é uma oração que se direciona a Deus via a uma teologia que a gente conhece como teologia mística. E frequentemente Le Loup vai se utilizar de literaturas de homens que viveram a mística, homens que romperam todas as barreiras da teologia convencional e resolveram perpassar todas as técnicas teológicas e abriram o peito, criaram asas e voaram o máximo que puderam em direção até Deus. E aí Le Loup vai utilizar muito isso. Eu quero ler alguns pensamentos de Le Loup a respeito de oração para vocês aqui no livro A Sabedoria do Monte Atos. Le Loup vai dizer o seguinte, aqui na página de número 92. Le Loup vai falar sobre a oração do coração. Ele vai falar sobre a oração do coração. Le Loup vai dizer: a oração do coração não é simplesmente uma oração afetiva, mas uma oração da pessoa toda, inteira. O coração é o cume da montanha, mas é também a gruta oculta, o templo interno, a câmara nupcial, ou seja, o centro secreto do encontro entre o corpo e a alma e o espírito, o consciente e o inconsciente, o criado e o incriado, o finito e o infinito, o eterno e o tempo.
Isso é Jean-Yves Le Loup. Percebe o peso da mística nessa declaração do Le Loup? Le Loup vai dizer que a oração vinda do coração, ela não é apenas uma oração afetiva, ela é uma oração da pessoa toda. Le Loup vai dizer que na oração há um encontro. Na oração há um encontro entre o ser criado e o Criador. O ser temporal com o ser atemporal. O ser finito com o ser infinito. Há um encontro na oração entre o eterno e o tempo. Fantástico. Maravilhoso. Ao entrarmos em oração, entramos em conexão com aquele que nos criou. Diz Le Loup. A oração, ela não parte apenas dos lábios, ela parte do corpo inteiro. Você não ora apenas com os lábios, você ora com o corpo inteiro. Diz Jean-Yves Le Loup. Prosseguindo aqui nessa teologia mística, nessa oração, a partir de Le Loup, eu quero ler mais um texto onde ele vai falar sobre oração, desta feita aqui na página de número 42. Página 42 do livro Sabedoria do Monte Athos, de Jean-Yves Le Loup. Aqui, Le Loup, ele vai citar uma oração de São Crisóstomo. São João Crisóstomo. E ele vai citar Crisóstomo da seguinte forma. Olha o que São João Crisóstomo diz nessa citação feita por Jean-Yves Le Loup. Ele vai dizer o seguinte: tu não precisas de nada para orar para Deus. Onde quer que estejas, onde quer que o invoques, Ele o ouvirá. De fato, não há nenhuma ocupação, nenhum intermediário, nenhum servidor que venha se interpor entre nós. Dize, tenha piedade de mim, e imediatamente Deus estará aqui. Ele não aguarda o fim da tua oração. Tu recebes o dom antes mesmo de ter terminado de orar. São João Crisóstomo, citado por Jean-Yves Le Loup. Fantástico. São João Crisóstomo vai dizer que no momento em que você se coloca diante de Deus em oração, você pode fazer isso em qualquer lugar que Ele te ouvirá. Não importa onde você esteja. Não importa em que situação você esteja. Aonde você estiver, você pode se aquietar, invocá-lo e Ele te atenderá. Há um outro texto de Jean-Yves Le Loup, aqui nessa mesma página, na página de número 142, ele vai dizer o seguinte: a oração, diz Le Loup, antes de ser uma palavra que vem de nós, deve ser uma escuta. O médico psiquiatra me disse um dia, diz Jean-Yves Le Loup, quando um doente começa a me escutar ou a escutar realmente os outros, a recebê-los, a acolhê-los, então ele está curado. Se escutares Deus, diz Le Loup, se escolheres realmente sua palavra, se desposares realmente sua presença, então estás curado, estás salvo. Tu te tornarás uma mãe de Deus.
diz Leloupe. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente pode começar a falar sobre oração numa próxima oportunidade. Vou finalizar ou pré-finalizar com esse dito de Jean-Yves Leloupe. Ele vai dizer o seguinte, aqui na página 145 do livro A Sabedoria do Monte Athos. Orar é dar o sangue do seu coração. Citando o Estaretz Siloane. Apenas aqueles, diz Leloupe, que muito amaram compreendem essas palavras. É desta maneira que devemos orar, pois é desta maneira que Jesus orou para o Pai antes de entrar na sua paixão. Dois personagens que fizeram e fazem história. C.S. Lewis, Jean-Yves Leloupe. Dois pensamentos sobre oração. Elas não se contrapõem, elas não são contrárias uma à outra, elas se completam. Minha posição sobre oração, já há algum tempo, para finalizar, é que a oração só é possível se eu for convidado a ela. Eu só oro porque minha oração é uma reação. Eu falo com Deus porque Ele falou comigo primeiro. Isso é oração. É estar atento a essa escuta, a essa convocação, a esse chamado. Deus vai dizer, isso não é feito de uma forma mecânica. Leloupe vai dizer, isso é feito de uma forma aberta. A oração é você criando asas em direção a Deus. Leloupe vai dizer. E o Lewis vai dizer que a oração, ela não é uma mágica. Ela acontece dentro de uma dimensão entre você e Deus. Você e Deus se tornam um dentro de uma mesma realidade. Lewis vai dizer, minha oração, Deus não precisa dela. Na oração, Deus se mostra, mas é na oração que eu me conheço. Leloupe vai dizer que a oração, ela dá vida ao coração. Há um texto na Bíblia, em Ezequiel, capítulo de número 47. Ali a ideia de oração é que chega um momento da nossa relação com Deus, que as águas ficam bem profundas. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti por esse momento que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa abrir essa dimensão, essa realidade onde o Senhor está e nos introduzir dentro dela para que sejamos, pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.